Olá, você sabe qual é a relação da audição com a cognição no decorrer da vida, particularmente quando o cérebro começa a envelhecer? Meu nome é Ingrid Guilherme e quero te dar as boas-vindas ao canal do Afinando o Cérebro, um espaço onde semanalmente você tem acesso a novos conteúdos, sempre com base científica, mas apresentados de uma forma que podem ser diretamente aplicáveis na sua vida pessoal e profissional. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para se inscrever, ative o sininho e prepare-se para receber informações que vão manter o seu cérebro e o cérebro dos seus pacientes ou familiares afinado. Mas voltando ao nosso assunto, qual é a relação da audição com a cognição? A orelha ouve, mas é o cérebro que escuta, em um processo que envolve diversas habilidades auditivas e cognitivas. E em todas as idades, essas habilidades são essenciais para as pessoas compreenderem melhor o mundo, focarem a atenção e desenvolverem uma boa comunicação. Tudo que percebemos e registramos no nosso cérebro tem como porta de entrada nossos órgãos do sentido. O que você registra depende do que você ouve, do que você vê e do que você sente, seja pelo olfato, pelo paladar, pelo tato ou por sensações sensoriais, como um frio na barriga ou um calor no peito. E assim, desde que nascemos, passamos a registrar em nosso cérebro todas essas informações e impressões, considerando o que sentimos, o que nós vemos, o que nós ouvimos. Ou melhor, desde antes de nascermos, pois um bebê, já na barriga da mãe, tem o seu sistema auditivo pronto e funcionando desde os 5 meses de vida intrauterina. Agora, é importante entender que, em qualquer idade, ouvir bem não significa que a pessoa entende bem o que ela ouviu. Você conhece alguém que ouve bem, mas às vezes parece não entender bem o que foi dito? Principalmente quando a pessoa está num lugar com competição sonora, ou com música, ou outras pessoas falando? Pois o fato é que a orelha ouve, mas é o cérebro que escuta. Ouvir bem não garante que a pessoa entenda bem o que ela ouve. Então, estamos falando de 2 processos. Ouvir, que depende da sua orelha e de como ela capta os sons, e escutar, que depende do seu cérebro e do que ele faz com aquilo que você ouve. E isso que o cérebro faz com o que ouve é chamado de processamento auditivo central, ou seja, é o conjunto de processos cerebrais que faz com que os sons que a orelha ouve sejam compreendidos com significado. Em todas as idades, é possível que existam algumas falhas nessas conexões que envolvem o processamento do som nesse trajeto que vai da orelha até o cérebro. E quando isso acontece, nós dizemos que uma pessoa tem um transtorno do processamento auditivo central. Cerca de 20% das pessoas têm algum problema nesse processamento auditivo. Se for uma criança, ela pode ter impactos na fala, na alfabetização, um vocabulário limitado e até falhas na atenção e no aprendizado de línguas, como, por exemplo, o inglês, o espanhol. Essa criança cresce e, se não for tratada, se torna um adulto com as mesmas dificuldades. Mas mesmo quem nunca teve problemas com processamento auditivo, quando envelhece, pode conhecer essas dificuldades. Sabe por quê? Vamos ver 3 situações que podem explicar assim, por que o idoso, mesmo aquele que sempre ouviu bem, pode começar a ouvir e... Hã? Hein? O quê? Bom, ouvir e não entender bem. E aí a culpa é do barulho, do telefone, a culpa é de quem falou, mas na verdade a responsabilidade é do sistema auditivo mesmo e do que o cérebro faz com o que ele ouve. Mas como que o envelhecimento... Aliás, o envelhecimento ele é um processo lento. A gente, na maioria das vezes, nem percebe. A partir dos 30 anos de idade, dos 30 anos de idade, a nossa audição já começa esse longo e lento processo de declínio que é tão comum quanto a deterioração. Tanto a audição quanto a visão tem esse mesmo processo, né? Eu comecei a usar óculos depois de uma certa idade.
E a gente brinca quando não consegue mais ler aquilo que, né, focar as letrinhas escritas, a gente brinca dizendo que os braços é que ficaram curtos. Pois é, mas as estatísticas não mentem. A partir dos 65 anos de idade, 70% das pessoas têm algum grau de perda auditiva. Né? 70% das pessoas têm algum grau de perda auditiva que atinge diretamente o processamento auditivo e impacta outros aspectos, como a memória, a atenção auditiva e a cognição. E o pior, os estudos publicados em importantes revistas científicas identificaram que pessoas com perda auditiva aumentam em 5 vezes o risco de desenvolver demência. E pensando em pessoas que tiveram algum tipo de, por exemplo, acidente vascular cerebral, né, um AVC, 86% dos casos pós-AVC têm algum impacto no processamento auditivo central. Só que na maioria das vezes, esse é um problema que é subdiagnosticado e acaba não sendo tratado. Os cuidados acabam sendo direcionados para aquilo que a gente percebe mais, né, com mais facilidade, por exemplo, as dificuldades com a fala, com os movimentos, com a deglutição. Mas a audição e o processamento auditivo estão muitas vezes ali, silenciosos, mas dificultando a vida da pessoa e de quem quer se comunicar com elas. Então, vamos organizar. Em pessoas que estão envelhecendo, né, começam a não entender bem o que ouvem, nós temos 3 possibilidades. Primeiro, perda auditiva. Segundo, perda auditiva e problema no processamento auditivo. E terceiro, problemas específicos, exclusivos com o processamento auditivo central, mesmo nos idosos que ouvem bem. A boa notícia é que existem soluções. Vamos começar com a primeira situação, que é básica, a qualidade da audição. Se a pessoa tem uma perda auditiva, é importante que ela procure um otorrinolaringologista que vai identificar a causa do problema, se existe algum tratamento a fazer, e ele irá encaminhar essa pessoa para um exame de audição que vai ser feito por um fonoaudiólogo em uma cabine especial com fones, que é a audiometria, para entender quanto essa pessoa ouve. Se realmente houver uma perda auditiva, o fonoaudiólogo ele vai poder indicar qual tipo de aparelho auditivo indicado para aquela pessoa com aquele tipo específico de perda auditiva. Existem vários tipos de aparelhos auditivos no mercado, porque existem vários tipos de perdas auditivas. Com a idade, a perda auditiva mais comum, conhecida por presbiacusia, que significa perda auditiva relacionada com a idade, tem como característica começar com as falhas nos sons mais agudos, mais fininhos. Inclusive, é por isso que às vezes a pessoa não acredita que ela tenha perda auditiva e ela acha até bobagem procurar ajuda, porque ela ouve os sons mais graves normalmente e por isso ela tem a sensação de que ouve bem. Mas os sons mais agudos, aqueles fininhos, são super importantes, porque a diferença entre as consoantes da nossa fala geralmente está nos sons de frequência mais aguda, os sons mais finos. Você só percebe essas diferenças se ouvir bem nesses sons mais agudos. Então já sabe, se a pessoa diz que ouve bem, mas confunde algumas palavras que têm sons parecidos, como faca, vaca, chato, jato, ou não entende bem o que foi dito, ela pode ter presbiacusia. Essa perda auditiva que começa com os sons mais agudos, mais fininhos, tão importantes para a compreensão da fala. E a adaptação de um aparelho auditivo pode ajudar muito a pessoa a compreender o que ouve, evitando o isolamento social e a falta de estimulação de determinadas áreas do cérebro que estão relacionadas com a audição, mas também com a cognição. Estudos com ressonância funcional magnética da equipe da doutora Anu Sharma, lá dos Estados Unidos, mostram que apenas 6 meses após o início de uma perda auditiva, a área do cérebro que é ativada para o processamento da audição já reduz consideravelmente de tamanho. Talvez por isso, as pessoas com perda auditiva têm maior chance de ter um declínio cognitivo com a idade. Agora, se eu ativo uma área menor do cérebro quando ouço, o que vai acontecer com o processamento dessa informação auditiva?
também vai estar comprometido. E aí que entra a segunda possibilidade. A pessoa tem perda auditiva, coloca o aparelho auditivo e ele já está bem adaptado, mas ela, apesar de ouvir melhor, continua sem entender bem o que ouve. Nesse caso, é importante avaliar como está o processamento auditivo da pessoa com o aparelho auditivo. Quem faz essa avaliação é o fonoaudiólogo, que pode adaptar a avaliação do processamento auditivo central para quem usa aparelho auditivo ou fazer a triagem Audibility, que faz o mapeamento das habilidades auditivas e permite o acompanhamento da evolução dessas habilidades no decorrer do tempo. Esses casos se beneficiam muito com o treinamento auditivo. O treinamento auditivo, ele consiste na repetição de exercícios auditivos, visuais e cognitivos. Esses exercícios permitem a estimulação e a intervenção a partir de situações de escuta que são desafiadoras, mas de um jeito gamificado, divertido, como que você pode encontrar, por exemplo, na plataforma Afinando o Cérebro, que tem inclusive o cadastro disponível gratuitamente. Também tem planos individuais e profissionais. E são mais de 150 atividades pensadas para estimular a escuta auditiva. Essa escuta ativa, a memória, a atenção e a linguagem de quem joga. São jogos e atividades de áudio que são exercícios para quem não gosta de jogos. Assim, os áudios, né? Quem não gosta de jogos pode fazer esses exercícios. A quem não tem dificuldade de usar o computador pode fazer os exercícios só com áudios. Basta colocar os fones, ouvir e responder os desafios. Então, o Afinando o Cérebro também pensou quem não tem habilidade para manusear um mouse ou não quer jogar um jogo. Temos atividades para isso também, e várias pesquisas científicas comprovam que as atividades do Afinando o Cérebro melhoram a resposta cerebral a esses estímulos auditivos. E o fonoaudiólogo, o médico ou o terapeuta, o neuropsicólogo, podem acompanhar o desempenho do paciente em cada tarefa, saber quais atividades ele realizou, com qual frequência, qual nível de evolução, mesmo numa teleconsulta ou à distância, né, o que favorece muito o monitoramento do paciente que tem dificuldades de locomoção até o consultório, ou mesmo nesses tempos de distanciamento social. Então, após a adaptação de um aparelho auditivo, vale a pena considerar fazer essa ativação cerebral por meio de jogos e atividades feitas especialmente para isso. Essa dica também vale para aquela terceira possibilidade, ou seja, para quem tem audição normal, mas falha no processamento auditivo. Aí é importante entender que, com o envelhecimento, algumas mudanças no processamento auditivo até são esperadas mesmo. Nós vamos entender por quê. Existe uma redução do volume que vai acontecendo em algumas áreas do cérebro com a idade. E isso pode trazer impactos na simetria do processamento das informações, do lado esquerdo e do lado direito do cérebro, né? Cada lado tem uma missão diferente no processamento auditivo. Geralmente o lado direito pega os aspectos mais musicais e não verbais, e o lado esquerdo da linguagem. Então, para que a gente compreenda bem o que ouve, é muito importante que os dois lados do cérebro, eles trabalhem em sincronia. Com o envelhecimento, essa sincronia pode ficar comprometida. E aí o cérebro dá preferência ao processamento do lado dominante. O corpo caloso, que é essa área aqui, que conecta os dois lados do cérebro, ele faz a conexão entre os dois hemisférios, só que, ó, tá vendo? Ele tem uma espessura que pode ir diminuindo a eficiência de conexão com o tempo. Isso dificulta essa integração binaural, aquela capacidade que o cérebro tem de juntar as informações dos dois lados, né, que cada orelha ouviu, e o processamento dos dois lados. Outra habilidade impactada é a chamada resolução temporal. Uma habilidade que nos faz perceber minúsculos intervalos de som e que são responsáveis por aquela discriminação dos sons que a gente viu antes, né? Aqueles sons que nós ouvimos nas palavras pato, bato, chato, jato. Né? Então, como saber se a pessoa está integrando bem e processando nos dois hemisférios? Será que a velocidade de processamento temporal está em dia? E se o ambiente estiver ruidoso, será que essa pessoa diminui a qualidade de compreensão?
Então, se você tem dúvidas sobre as suas habilidades de processamento auditivo, primeiro certifique-se de que você ouve bem. Se a audiometria estiver normal, procure um fonoaudiólogo, converse com ele, peça para ele fazer uma avaliação, uma triagem audibility. E atenção, fonoaudiólogo, ao fazer uma triagem de habilidades auditivas com seu paciente, verifique com muita atenção os resultados da orelha esquerda, principalmente nos testes de cóticos, porque se tiver um rebaixamento acentuado na orelha esquerda, lembrando que a orelha esquerda, o som vai ser captado pela orelha esquerda, vai cruzar pelo hemisfério direito e precisa voltar pelo corpo caloso para ser processado pelo hemisfério direito. Se essa dificuldade não for compatível com a curva auditiva do paciente, pode sinalizar o início de um declínio cognitivo, que merece atenção e um encaminhamento para um neurologista. A boa notícia é que quanto antes iniciamos o treinamento auditivo, melhor para a sua saúde cerebral, para a saúde cerebral do seu paciente. E, paralelamente a isso, nada melhor do que buscar ter uma vida saudável. Estudos relacionam a saúde cerebral cuidados básicos como se alimentar com dietas ricas em antioxidantes, como a famosa dieta mais mediterrânea, exercícios físicos, principalmente os anaeróbicos, como musculação, pilates, yoga, e dormir bem, entre outros tantos hábitos saudáveis. Falar de envelhecimento é falar de algo que acontece conosco todos os dias. É falar da vida, não apenas de quem envelhece, mas de todas as pessoas que convivem e amam essa pessoa que envelhece. Conhece alguém que precisa ouvir esse conteúdo? Compartilha com ela. E lembra de dar um joinha aqui para sinalizar às pessoas que esse conteúdo é importante. Afinal, quem processa bem o que ouve, entende melhor o mundo, se comunica melhor e, no decorrer da vida, mantém o cérebro mais saudável e ativo. Vale a pena ouvir bem.